Quem vai ser o MVP de finais se o OKC fechar essa série? O Jalen Williams fez 40 pontos ontem, garantiu a vitória do OKC e colocou o time a um jogo do título. Ele, inclusive, meteu essa bola aí para fazer 40 pontos, um arremesso depois de girar, dar um passo para trás e saltar para trás de meia distância. Uma bola de craque. Com esse jogo aí, o Jalen Williams se tornou o quinto jogador mais novo da história a fazer 40 pontos numa final de NBA e já tem gente falando que se o OKC for campeão, ele merece ser o MVP das finais. E de fato, quando o Indiana cortou a diferença de 16 para 2 pontos no último quarto do jogo de ontem, quem fez a cesta para dar um respiro para o OKC foi o J-Dub. Ele tem aparecido em momentos muito importantes para a equipe e foi o principal pontuador de ontem. Mas a gente também tem que entender que o argumento de que ele merece ser o MVP de finais e não o Shai também vem muito do fato de que muita gente não gosta do Shai e não quer ver o Shai ganhar o MVP de finais. Porque se o Shai ganhar o MVP de finais, ele vai entrar numa prateleira que muitas pessoas não querem ver ele estar. Por exemplo, com o jogo de ontem, o Shai se tornou o jogador com mais jogos de 30 pontos e 5 assistências numa pós-temporada na história, ultrapassando o LeBron James e o Michael Jordan. E algumas pessoas ficam muito bravas com esse tipo de informação. Elas consideram uma comparação indevida, se quer citar o Shai ao lado desses caras. Mas não é uma comparação indevida, é uma informação real. O Shai também se tornou o quarto jogador da história a ter mais de 30 pontos em 15 jogos numa mesma pós-temporada, se unindo ao Michael Jordan, ao Hakeem Olajuwon e ao Kobe Bryant. Mas as pessoas vão argumentar que tudo isso é só por causa de lances livres. Sabe quantos lances livres o Shai arremessou nessa série até aqui? 50. Sabe quantos lances livres o Jalen Williams arremessou até aqui? 47. Por que a gente não constrói a narrativa de que o Jalen Williams só é o jogador que ele é por causa dos lances livres também? Se a gente comparar os números do Shai e do J-Dub nessa série, a gente vai ver que nas 5 estatísticas principais, o J-Dub só ganha em rebotes. Se o OKC fechar essa série, não existe um argumento sólido para o Jalen Williams tirar esse MVP de finais da mão do Shai. E daí as pessoas vão ter que conviver com o fato do Shai ser o primeiro MVP de finais e cestinha de temporada em 25 anos. O primeiro desde o Shaquille O'Neal em 2000. E um dos únicos 4 jogadores da história a ser campeão, MVP de final, MVP e cestinha numa mesma temporada. Isso não é uma comparação, é só um fato. Coragem, né? Coragem para dizer a verdade e para aceitar a verdade. Se você gosta de conteúdos como esse aqui, apoie meu projeto para eu poder fazer mais.